galerinha, tudo bem? Bem-vindos ao Med9 Ensina. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a doença de Chagas. Nós separamos essa aula em 8 etapas para ficar mais didático e vocês entenderem. Bom, o agente etiológico da doença é o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário flagelado e heteroxêmico, ou seja, ele precisa de mais de um hospedeiro para conseguir concluir o seu ciclo. Bom, a primeira etapa eu vou falar um pouquinho das informações gerais da doença. Os hospedeiros são dois: vertebrados, que seria o homem, e invertebrados, que seria o barbeiro. As informações geográficas. Bom, ele está presente principalmente no continente americano e foi lá que foi o início da doença. Principalmente em locais onde ele se alojou nas casas, que é principalmente nos lugares mais pobres e está relacionado com a condição socioeconômica dos indivíduos, né, e dos locais. Então, ele está localizado principalmente no continente americano. Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho agora das formas de transmissão da doença de Chagas. Uma delas é pela picada do barbeiro infectado. Ou seja, ele pica a região da pele da pessoa, a pessoa ela sente a coceira, né? Ela coça a região, só que ao mesmo tempo que o barbeiro ele se alimenta do sangue da pessoa, ele defeca na região. E o protozoário ele tá nas fezes do barbeiro. E aí a pessoa coça a região e leva para dentro da corrente sanguínea o protozoário. Além disso, por transfusão de sangue, por transplante de órgãos de pessoas infectadas, por alimentos contaminados como o açaí e a cana-de-açúcar. E também por transmissão vertical, ou seja, pela via placentária. Ciclo biológico. Através da picada do inseto, o qual tem hábitos noturnos, temos um homem, geralmente dormindo, e se aproxima dele o barbeiro, dá uma picada, mata sua fome e defeca no mesmo local. Se estiver infectado, nas fezes do vetor estará a tripomastigota, a forma primária do protozoário, que entrará no seu hospedeiro, entra na corrente sanguínea e invade suas células, onde se multiplica e se transforma em amastigota. Se multiplica novamente por divisão binária e transforma-se em tripomastigota, destrói as células, voltando para a corrente sanguínea em busca de novas células para invadir e continuar seu ciclo. Se essa pessoa for infectada por outro barbeiro saudável, ele se infectará também. Após a infecção, o homem adquire a fase aguda da doença, a qual pode ser sintomática ou assintomática, dependendo do estado imunológico do hospedeiro. Na etapa 5, vamos abordar os sinais e sintomas da doença de Chagas, que se divide em fase aguda e fase crônica. A fase aguda, ela pode ser sintomática ou assintomática. No caso de ser sintomática, os sinais são sinal de Romann, que consiste no edema das duas pálpebras de um olho, e aumento dos linfonodos. Já a fase crônica se caracteriza por arritmias, dilatação do esôfago, o que pode dificultar a deglutição, aumento do tamanho do coração, fígado e baço, e dores no peito e palpitações. Lembrando que a fase crônica acontece após a fase aguda, porém, a fase aguda, se for assintomática, ela pode demorar mais de 10 anos para se tornar em fase crônica. Na etapa 6 desse vídeo, a gente vai falar sobre o diagnóstico da doença de Chagas. No diagnóstico clínico, é preciso saber se o paciente ele esteve em áreas endêmicas. E assim, é preciso observar sinais no paciente. No caso, o chagoma, ou sinal de Romann, né, na região do olho. Além disso, é preciso observar se o paciente apresenta febre, edema de baço, de fígado e também se apresenta arritmias. Além disso, é necessário fazer o diagnóstico laboratorial. Na fase aguda é feito o esfregaço sanguíneo e na fase crônica da doença é feita a pesquisa de anticorpos e IgG para a doença de Chagas. Na etapa 7, vamos abordar o tratamento. Na fase aguda, se o tratamento for feito de imediato, ele reduz a incidência de mortes. Portanto, ao apresentar sintomas,
Deve-se procurar uma unidade de saúde para que seja feito, então, o rastreamento do parasita e se inicie o tratamento com orientação médica. Na etapa 8 desse vídeo, a gente vai falar sobre a profilaxia da doença de Chagas, né? É importante saber que a doença de Chagas não existe uma vacina para ela. Então, medidas preventivas são muito viáveis nesse caso. No caso, combater o vetor é muito importante. E como seria feito esse combate? Com a utilização de telas de proteção nas residências, a utilização de inseticidas. Além disso, é muito importante melhorar as condições de saneamento e habitação das populações, né? Porque muitas vezes o barbeiro ele se aloja em casas de pau a pique. Então, melhorar a condição de habitação das pessoas para evitar, né, a disseminação dessa doença é muito válido. Além disso, é importante cuidar, né, da ingestão de alimentos. Então, tem que tomar cuidado ao ingerir, por exemplo, cana-de-açúcar e ao tomar o açaí.